Muito boa tarde a todos. Em nome da nossa reitora, a professora Maria da Glória Garcia, que está aqui presente, queria dar as primeiras boas-vindas ao Sr. Cardeal Ravasi e dizer a sua eminência reverendíssima que para nós é um privilégio muito grande e sentimos como um dom que especialmente nos liga à pessoa de sua eminência, ao Pontifício Conselho para a Cultura e à Sé Apostólica, o facto de ser já pela terceira vez que sua eminência está entre nós para proferir uma lição, de maneira que, certamente com o entusiasmo da primeira e ainda com as razões acrescidas de quem já ouviu a primeira e a segunda, nós estaremos aqui para ouvir esta sua lição. Saudar também a Primeira-Dama de Portugal, a Sra. Doutora Maria Cavaco Silva, saudar a Sra. Vice-Reitora, a Sra. Administradora, o nosso antigo reitor, o professor Braga da Cruz, o representante do Sr. Núncio Apostólico, o Padre Andrea Pingioni, o Sr. Diretor da Faculdade de Teologia, todos os Srs. Diretores, todos aquelas e aqueles que de forma tão ilustre e distinta enchem esta Assembleia, dizer-lhes que para nós é uma alegria muito grande, na véspera em que a Universidade Católica entregará as insígnias de Doutor Honoris Causa à sua eminência, nós podermos nos reunir neste fim de tarde para escutar a sua sabedoria. Vamos anteceder esta sessão com a apresentação de 2 livros que quisemos fazer acolhendo o pedido que nos chegou dos seus editores, a Lucerna, que é uma marca da Principia Editores, através do seu editor Henrique Mota, e da Paulinas Editora, através da sua diretora, a irmã Eliette Duarte. E quisemos juntar a apresentação, ainda que breve, destes 2 livros, Roteiro dos Navegantes, As Respostas da Fé, e o Grande Encontro, Diálogo entre Deus e a sua criatura, para testemunhar como a presença do Sr. Cardeal Gianfranco Ravasi é em Portugal uma presença permanente e seminal. A comunidade de leitores que seguem o seu pensamento, os seus escritos, as suas iniciativas e que têm nele um ponto de referência importante do catolicismo contemporâneo e também da cultura contemporânea, são muitos. E esta comunidade continua a alimentar-se dos seus livros, que, graças a Deus, editoras católicas têm a coragem e a criatividade de publicar e de anunciá-las ao público. Nós teremos, assim, a apresentação de 2 livros. O primeiro, Roteiro dos Navegantes, As Respostas da Fé, que será apresentado pelo professor João César das Neves, um nome fundamental aqui da nossa universidade, da nossa casa, e que dispensa qualquer apresentação, e o volume seguinte, que é da Paulinas Editora, O Grande Encontro entre Deus e a Sua Criatura, será apresentada pelo Padre Alexandre Palma, que é professor na Faculdade de Teologia, e que um nome mais jovem, mas que não deixa de ser um nome já muito seguido e acompanhado, não só com muita esperança, mas também, digamos, com muita certeza do seu mérito e da sua capacidade de leitura e de produção científica. Por isso, vamos ouvi-lo um e outro. Primeiro, o professor João César das Neves falará do Roteiro dos Navegantes e depois o professor Alexandre Palma falará sobre o Grande Encontro. Senhor Cardeal, excelentíssimas autoridades, meus amigos, o meu é o azul fininho, está bem? Não é fácil dizer-vos o que é este livrinho, o que é este pequeno volume. Aliás, não é bem um livro, é mais um ensaio grande. É um original de 2012, escrito para o Ano da Fé, portanto foi no quadro do Ano da Fé que foi produzido. E, embora seja pequenino, como tem que ser lido devagarinho, e mais do que uma vez provavelmente, acaba por ser grande. Portanto, vale a pena notar que isto custa mais do que o que parece. Começo por notar a vasta erudição. Tem 85 páginas e nessas 85 páginas tem 151 citações de 121 autores diferentes
não bíblicos. Portanto, a maior parte são bíblicos, mas se a gente esquecer os bíblicos, as citações da Bíblia são 151 citações de múltiplos autores, 121 diferentes. Como o título indica, o livro baseia-se numa imagem. Aliás, em duas. A primeira imagem, a imagem básica, é de uma viagem marítima, utilizando, enfim, o contraste entre a fragilidade da embarcação e a grandeza e a vastidão do oceano, como símbolo da natureza humana, face, enfim, ao infinito, face à reflexão filosófica. Esta imagem justifica o primeiro e o último capítulo, o primeiro chamado ao embarcar e o último à chegada. Mas existe uma outra imagem, porque ela basicamente é abandonada. Esta primeira imagem é abandonada porque os outros 3 capítulos do meio centram-se numa cidade. Portanto, são 3 cidades. No fundo, o livro é a passagem por 3 cidades. Devem ser marítimas, senão não chegámos lá de barco. A cidade secular, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Esta última imagem fornece uma boa pista para a primeira interpretação do livro, porque, embora Santo Agostinho seja só citado 3 vezes, e uma delas, a cidade de Deus, só uma delas é que cita a cidade de Deus, pode-se dizer que, de alguma maneira, o livro A Cidade de Deus está por trás deste volume. No fundo, o autor está a repetir o exercício que Santo Agostinho fez há muitos anos. Não é assumido, claramente. A primeira citação de Santo Agostinho, logo no princípio do livro, é, aliás, para justificar a outra imagem, a imagem da viagem marítima, como a representação do esforço filosófico e espiritual. A metáfora antiga da navegação, diz o cardeal, já adotada do Santo Agostinho para a investigação filosófica e teológica. A terceira, a última, tem a ver com outro livro, o livro do debate com Félix Maniqueu, e a segunda está a meio do livro, portanto temos São de Santo Agostinho nos três sítios, a meio, então aí sim, é colocada no início do capítulo chamado A Cidade de Deus, e limita-se a referir a semelhança do título. Mas as semelhanças não são apenas de raciocínio e de conclusões, mas até de elaboração. Quer dizer, o livro começa, a primeira cidade, a cidade secular, é uma refutação do paganismo, exatamente como a Cidade de Deus. A segunda é a análise da cidade dos homens, também a partir do livro do Gênesis. E a terceira é a Cidade de Deus a partir do Evangelho, da Carta aos Romanos, sobretudo enfim, do prólogo de São João e da Carta aos Romanos. Agora, será que isto chega para desvendar este livro e entender? Bem, o autor está aqui, portanto podem-lhe perguntar, ele saberá melhor do que eu. Esta minha solução tem alguns problemas, sobretudo dada a diferença de dimensão, não é? Estamos a falar de 2 livros que não são propriamente do mesmo tamanho. Pois os visigodos são um bocadinho diferentes, mas eu duvido que o Sr. Cardeal aceitasse considerar este livro como uma mini-cidade de Deus. É mais difícil explicar o que o livro é do que aquilo que não é. Diria 2 coisas, portanto, para resumir este livro. Primeiro, vão ficar surpreendidos ao lê-lo. Claro que os leitores que costumam acompanhar a obra do Sr. Cardeal não ficam surpreendidos por ficarem surpreendidos, porque é uma coisa que já lhes aconteceu várias vezes, e vão, aliás, encontrar os temas habituais do Sr. Cardeal, nomeadamente o livro de Coelete e o livro de Jó, sobre o qual ele escreveu em 88 e em 2002, 2 volumes sobre exatamente estes 2 livros bíblicos. Mas talvez a melhor maneira de descrever este livro é através de uma história, também é ela náutica, e portanto esta história náutica servirá, enfim, não está no livro, mas servirá, penso eu, para explicar este livro. Eles saíram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Chegada a manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus perguntou: moços, têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede para a direita do barco e achareis. Lançaram, pois, a rede, e era tão grande a quantidade de peixes, não podiam arrastá-la. Eu penso que aquilo que o Sr. Cardeal quis aqui descrever são estas 2 fases. Primeiro, o desânimo de quem não pesca nada. E, de facto, na sociedade hoje pescamos muito pouco. E também depois a alegria da pesca milagrosa quando Jesus aparece. Também recebi a ordem de dizer que o Sr. Cardeal depois no final assina os livros que quiserem comprar. Muito obrigado.